Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas na celebração do 26º Domingo do Tempo Comum. Hoje comemoramos o Dia Nacional da Bíblia. Irmãos e irmãs, aqui estamos reunidos no amor de Cristo para celebrar o seu mistério pascal. Encerrando com toda a Igreja no Brasil este mês da Bíblia. Hoje recordamos o Dia Nacional da Bíblia e também a força transformadora da Palavra de Deus na vida da Igreja Casa da Palavra. Acolhamos neste momento a nossa equipe litúrgica com o canto de entrada. Que fez o céu e a terra. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Tudo quanto nos fizeste, Senhor, com verdadeira justiça o fizestes, porque pecamos contra vós e não obedecemos a vossos mandamentos. Mas dai glória ao vosso nome e tratai-nos conforme a grandeza da vossa misericórdia. Bom dia. Bom dia. Sejamos bem-vindos ao nosso encontro semanal com a Palavra de Deus, com o próprio Jesus através da Eucaristia. Ele que quer se fazer um conosco, através do seu corpo, sangue, alma e divindade. Vamos clamar a presença da Santíssima Trindade em nosso meio. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho,
Que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É o mês da Bíblia. Hoje homenageamos a própria palavra de Deus. Convido você a fechar os olhos, pedir perdão para o Senhor, se durante esse mês de setembro não homenageamos a Bíblia com a leitura diária da palavra de Deus. Pedir perdão pelos teus pecados, pelas tuas faltas, no instante de silêncio. Faça um exame de consciência. Apresente para o Senhor os teus pecados e clame o seu perdão, no instante de silêncio. Vamos cantar pedindo perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Convido você a pôr a mão sobre o coração e repete comigo. Deus de amor e de misericórdia, Deus de amor e de misericórdia, tenha compaixão de nós. tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na certeza do perdão que Deus nos concede aos pecados mais leves, por poder estarmos representando a nossa comunidade de fé, e principalmente pelo mês da Bíblia, hoje que é o dia que a igreja do mundo inteiro homenageia a palavra de Deus, vamos glorificar a Deus cantando. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A Deus louva o Rei Celeste dos que foram libertados.
Oremos. Hoje as nossas intenções são pelos aniversariantes dizimistas do mês de setembro. Moacir Pires de Medeiros, Elna Maria Ludogério, Suzana Freitas, Maria Luísa da Silva, Aurélio Simeão, Vilmar Ferreira, Kevin Eduardo, Augusto Clifzer, Laís Amanda, Valdomiro Martins, Maria Aparecida Valeiro, Gersina Rocha Labarros e Horaci Rodrigues. No instante de silêncio, apresente para o Senhor a sua intenção dessa celebração, além dessas que foram apresentadas. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai em nós a vossa graça, para que, correndo ao encontro das vossas promessas, mereçamos participar dos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos sentar para ouvirmos a palavra de Deus. Divina luz, a nós descer, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deita-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilho de seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças, e se perfuma com as mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso eles irão agora para dentro da primeira fila, e bando dos gozadores serão desfeitos. Palavra do Senhor. Bendize minha alma e louva ao 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 Senhor. O Senhor é fiel para sempre.
faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize minha alma e louva o Senhor. Bendize minha alma e louva o Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize minha alma e louva o Senhor. Bendize minha alma e louva o Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre, por todos os séculos. Minha alma e louva o Senhor. Bendize minha alma e louva o Senhor. Bendize minha alma e louva o Senhor. Bendize minha alma e louva o Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu que és o homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para o qual fosse chamado, e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilato, e te ordeno, guarda o teu mandamento, entrego sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhores dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz insensível, que nenhum homem viu e nem pode ver. A Ele a honra, o poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: e hoje a cada um de nós. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. É tão bom podermos voltar aqui na comunidade de Santo Antônio, quase chegando ao final do tempo comum. O tempo comum, são 34 semanas, estamos na 26ª, em que há a nossa catequese, em que Jesus vai dia a dia, melhor, semana a semana, nos instruindo. Melhor ainda, estarmos encerrando agora o mês da Bíblia, em que talvez para alguns de nós, ou muitos de nós, se limitou a pôr ela aqui.
e não aqui. Porque a igreja no Brasil nos recomendou, como ela faz todo ano no mês de setembro, que lêssemos, pelo menos lêssemos, o livro de Romanos. E de preferência estudássemos. Como é que nós vamos um dia estar com o autor dessa carta de amor, se a gente nunca leu? É ou não é? Ali fala como ganhar a vida eterna. Nas duas passagens de hoje, no Evangelho, no Salmo, na liturgia diária, que diariamente tem a possibilidade de seguirmos. Se a gente lesse pelo menos a liturgia todos os dias em 3 anos, nós teríamos lido a Bíblia inteira. Se a gente lesse. Mas não temos tempo, né? Talvez Jesus vai olhar para nós e dizer assim: eu também não tenho tempo contigo, não. E é bem o Evangelho de hoje. Na 21ª semana do tempo comum, alguém perguntou para Jesus: quantos vão se salvar? Jesus, ele não respondeu a pergunta, ele alterou a resposta. Ele disse: muitos vão se perder. Muitos vão para o inferno. Para sempre. Só que ele complementou: esforçai-vos para entrar na porta estreita. E daí, semana a semana, desde a 21ª semana, ele vai dizendo no que temos que nos esforçar. Estamos na 26ª semana. Semana passada até era meio estranho o Evangelho, que Jesus elogiou, o patrão daquele servo que estava enganando, que ele foi e abateu a conta dos que deviam para o patrão. Ele elogiou a atitude dele pensar no futuro dele, mas não do pecado. E disse que seria bom que nós, filhos da luz, fôssemos espertos também com as coisas de Deus. Desejarmos estar um dia com Jesus, mas não do nosso jeito. Então, na sequência, vem esse evangelho de hoje. Esse evangelho que nós temos um rico. No evangelho diz o nome do rico? Sim ou não? Um de cada vez responde. Quando eu proclamei o evangelho, disse o rico, fulano de tal? Sim ou não? Por que não? Porque Jesus estava falando com os fariseus, que eram pessoas ricas, que viviam a palavra de Deus, mas que não tinham um olhar de compaixão, de misericórdia. Apenas tinham um olhar de soberba. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Seguiam os preceitos da lei de Deus, mas oprimindo. Então, quando ele fala ricos, ele fala de cada um de nós, mesmo que a gente não tenha nenhuma bicicleta. Porque a nossa riqueza é a vida eterna. É ou não é? Essa é a verdadeira riqueza. Só que ele vai, no Evangelho, ele vai fazer com que a gente pense no que nós temos que mudar. Porque diz que esse rico todo dia fazia festas. Tinha vestes vistosas, ou seja, vestes caras.
Mas todo dia lá na porta do rico, tinha um que se chamava Lázaro. Deus socorre, significa Lázaro. A veste dele era chagas. Quem dava atenção para ele eram os cachorros. E tem um significado da palavra cachorro, não é o cachorro que a gente vê por aí. Lembram da parábola do bom samaritano? Que 2 judeus passaram e não atenderam o necessitado, e o samaritano, que não era judeu, ele atendeu e ainda levou para um hotel. E os judeus chamavam de cachorros quem não seguiam a palavra de Deus. Então Jesus estava dizendo ali que quem lambia as feridas, o cachorro, era o povo que não conhecia Deus. A gente fica imaginando cachorro lambendo. Não, tem um significado próprio. E daí o que acontece? Os dois morrem. O rico, ele não foi condenado porque ele era rico. Ele foi condenado porque naquilo que Deus concedeu a cada um de nós, o que nós estamos fazendo? Seja questão patrimonial, seja questão espiritual, que no mês da Bíblia a gente pelo menos tem que abrir a Bíblia e ler. Ela está em nossa casa, sim ou não? Está? Aberta no Salmo 90, toda amarela, e as outras folhas tudo em branco, porque nunca foram paginadas. Sim ou não? Por isso que ele foi condenado. Porque Deus deu condições dele ter um olhar para o necessitado, e essa parábola nos leva para isso, ou seja, as pessoas que estão precisando da nossa atenção, seja material, seja espiritual, da nossa visita. Ele foi para o inferno. E o pobre foi levado pelos anjos. E a gente corre o risco de achar assim, não, então você pobre que eu vou para o céu. Não é isso, não. O pobre é aquele que, na humildade, procura conhecer a Deus. E se entrega. E permite que Deus conduza os seus passos. Esse é o pobre. É o exemplo de 2 milhões de brasileiros que amanhã terminam uma maratona de 40 dias. E aqui na nossa região aqui, é às 3 horas da madrugada. Deve dizer, mas eles são pobres? Sim. A pobreza de espírito, da necessidade que seja preenchido por Deus. E de deixar das coisas do mundo, eu vou dormir um pouquinho mais. Que é isso? 3 horas da madrugada. A igreja oferece. Olha a petulância desse rico. Mesmo no inferno, ele em vez de se arrepender, dizer assim, oh meu Deus, pai Abraão, olhar para o Lázaro que está lá no céu e dizer assim, me perdoa, eu não te vi na minha porta. Qual foi a primeira palavra que ele disse para Deus, lá do inferno? Manda! Como se ele fosse o patrão. Manda que Lázaro molhe os dedos e venha molhar a minha boca, porque o inferno é um fogo para sempre. O céu é uma garantia para nós, desde que a gente faça a vontade de Deus. A gente só vai para o inferno se quiser. Manda que Lázaro venha molhar a minha boca. Ele continuava patrão. Ele tinha que pedir perdão pela vida que levou. E daí Abraão disse para ele, entre nós há um abismo.
Os daqui não podem ir para lá, os de lá não podem vir para cá. E daí ele dá a segunda ordem para Abraão. Manda que um morto ressuscite e vá lá na minha família converter os 5 irmãos. Daí ele disse, mesmo que o morto ressuscite. Tem Moisés, tem os profetas, tem os padres, tem os diáconos, tem as irmãs, tem ministros da palavra, tem ministro da Eucaristia, tem da pastoral de sobriedade, pastoral carcerária, diversas pastorais. Estão aí. Só que a gente não segue a palavra de Deus, é só pegar um exemplo que acontece aqui. Tem terço dos homens aqui? Vem assim de homens no dia. É ou não é? 20, 30 homens? Cadê os homens da comunidade? Aqui está Jesus. Quem acredita que Deus está ali? Levanta a mão, vamos ver. Pois é. Ele fica a semana inteira sozinho. E a maioria de nós, se o diácono passar de 1 hora, vai dizer, chega! E talvez seja a única hora da semana que você tem um encontro com Jesus, com o próprio Deus na igreja. Sim ou não? Tem adoração à Santíssima aqui toda quinta-feira. O terço é que dia? Segunda. Tem outros movimentos aqui. É isso que ele respondeu. Ou seja, a igreja está ativa. Não precisa ninguém ressuscitar. O mês de setembro era a oportunidade de fazer uma grande amizade com Deus, lendo a sua palavra e pondo em prática. Está no fim do mês. Mais um ano. Se foi. E daí ele insiste, pela terceira vez ele usa a palavra manda. Manda que alguém ressuscite. Jesus estava falando dele nessa terceira vez. Jesus ressuscitou, sim ou não? Sim ou não? E tem gente que não acredita. Essa terceira vez ele estava falando dele mesmo. Ou seja, eu vou ressuscitar. E pior, no dia que ele ressuscitou, pagaram os soldados que viram essa ressurreição de Jesus, e está na palavra de Deus, para dizer que os apóstolos tinham roubado o corpo de Jesus. Olha só, como o capeta é safado, né? E até hoje os judeus acreditam que ele não ressuscitou. Essa corrupção que está no mundo hoje. E fica tranquilo que vai piorar. Vai ficar cada dia pior. Porque a gente não reza. O sistema proibiu do Padre Gilson dizer que tem 2 milhões de pessoas rezando o terço de madrugada. Proibiu. E vai ficar pior. Há muita gente do clero sendo processada. Já vai começar a ir para a cadeia. O comunismo vai ser implantado. Eu não quero ir para o lado da política. Foi Nossa Senhora de Simbres, em Pernambuco, que falou em 1930. Porque para Deus, um minuto é 1000 anos. 1000 anos é um minuto. Ah, mas foi em 30. Sim, mas vai se cumprir. Nossa Senhora está avisando que vai ter sangue no Brasil. Vamos rezar, gente. Você sabe o dia que você vai partir? Sim ou não? Esteja com a mala pronta a todo momento. Quanta gente está morrendo de morte súbita agora? É ou não é? Mas voltando para a liturgia, olha o que diz aqui, falando sobre o rico. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião. Ai dos que vivem, eu só venho domingo, chega. Não reza nem antes das refeições em casa,
não agradece porque acordou, não agradece para ir dormir. Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião. Os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, ou seja, aqueles que se sentem seguros nas coisas patrimoniais, nos apegos, e às vezes até buscar a espiritualidade fora da igreja, e achando que pode fazer os dois, e não. O que a igreja diz, não pode, não pode. E vai continuar. Os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo o cordeiro do rebanho. E lá no final ele vai dizer bem claro. E não se preocupam com a ruína de José. Daqueles que precisam de atenção. Que precisam do nosso sim. E ele vai continuar. E o bando dos gozadores, quer dizer, de José, por isso eles irão agora para o desterro na primeira fila, e o bando de gozadores será desfeito. A injustiça já está aqui dentro do Brasil. O mal está começando a prevalecer sobre o bem. E o pior é que tem muita gente nossa que está seguindo. O convite da igreja é o conselho que Paulo deu a Timóteo e a cada um de nós. Já na semana passada foi lido na segunda leitura a parte um pouquinho anterior a essa. Timóteo era um bispo muito novo e que Paulo estimulava ele a perseverar na fé. Olha o que ele vai dizer para Timóteo e para cada um de nós, para sermos perseverantes na liturgia de hoje. E um dia merecermos estar no céu. Tu que és um homem de Deus. Quem é batizado na igreja, levanta a mão. Você é homem e mulher de Deus. Escuta o conselho. Tu que és homem de Deus. Foge das coisas perversas, ou seja, não pratique as coisas que o mundo te oferece e que às vezes te afasta de Deus. Afasta-te do pecado, busca mais vezes, com mais frequência, a confissão, para estar preparado com o encontro com o Senhor. Se afaste de tudo aquilo que se afasta de Deus. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna. Aquilo que Jesus falou na 21ª semana. Esforçai-vos. Esforçai-vos. E ele vai continuar. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. E aqui no meio ele vai falar de que renova o teu compromisso com o Senhor. Então, diante da liturgia de hoje, longe de pensar que somos pessoas condenadas, porque se estamos aqui é porque Deus está permitindo vivermos mais um dia e mudarmos a nossa trajetória. Esse convite de fugir das coisas perversas, tu que és homem de Deus, buscar as coisas de Deus no nosso dia a dia, em todo momento, em todo lugar. Não sermos como um homem rico, apegado às coisas materiais, e também se afastando de Deus. Se Deus de repente te deu um patrimônio maior, desde que seja justo, ele tem que ser partilhado com aquelas pessoas que precisam. Inclusive o conhecimento espiritual, se a pessoa tem um conhecimento maior, tem que ser partilhado. É para minha conquista da vida eterna, mas também para a conquista da vida eterna daqueles que Deus permite que tenham contato conosco. Muitas pessoas dependem
do seu sim para ir para o céu, para se converter. Então que na liturgia de hoje a gente possa pedir perdão a Deus pela nossa falta de fidelidade com as coisas dele. A nossa casa é uma igreja? Ou é um lugar onde a gente sobrevive? A nossa casa interior é uma igreja? Ou é um lugar onde de vez em quando Deus pode entrar? Eis que estou à porta e bato. Aquele que me abrir o coração, eu cearei contigo. Apocalipse 3. O convite é a conversão. A porta é estreita. Vamos nos esforçar, ouvir a palavra e pôr em prática. Jesus nos faz esse convite, que a gente possa dizer o nosso sim. Convido você a fechar os olhos por um instante. E diante da liturgia de hoje, que a gente possa fazer um exame de consciência da nossa caminhada no dia a dia. Pedir perdão a Deus, talvez, pela nossa indiferença, pelo nosso comodismo. Pedir perdão a Deus por talvez estar procurando outras coisas que não nos levam a Deus e até nos afastam. Pedir perdão a Deus pelo convite que Ele nos fez, de no mês de setembro buscarmos a sua palavra, e que talvez relaxamos, mas que ainda dá oportunidade de no dia a dia, além das orações, também buscar a compreensão e a leitura da palavra de Deus. De olhos fechados, repita comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Perdoa-me, Senhor, pela minha indiferença, pelo meu comodismo, por tudo que tenho feito, me afastando de ti. Eu te peço neste domingo, dia do Senhor, que eu possa sentir a tua presença, que a tua palavra penetre o meu coração e que eu deseje a vida eterna junto contigo. Ajuda-me, Senhor, a transformar a minha vida na tua presença real, todos os instantes do meu dia a dia. Conduza meus passos para eu fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos nossas vozes e nossos corações ao Senhor, confiantes em sua misericórdia, pedindo: Senhor, vinde em nosso auxílio. Todos. Senhor, vinde ao nosso auxílio. Voltados para o Deus bendito, único e soberano, peçamos para que a Igreja seja amparada no bom combate da fé, cumprindo sua missão evangelizadora até a manifestação gloriosa do seu Filho. Rezemos. Senhor, Vinde ao nosso auxílio. Voltados para o Rei dos Reis, peçamos por todos os homens e mulheres para que afastem-se do egoísmo, da indiferença e busquem a justiça e a misericórdia. Rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Voltados para o Senhor dos Senhores, peçamos por todos os que promovem o combate à fome, à miséria, para que todos os seus filhos e filhas tenham a dignidade do alimento e da casa e do trabalho. Rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Voltados para o Deus bendito, único e soberano, peçamos pelos que se dedicam ao estudo da Bíblia como fonte de esperança e de força para as pessoas, pelos grupos de encontros bíblicos que promovem a espiritualidade por meio de vossa palavra, para que sigam a sua missão com fidelidade e perseverança. Rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Voltados para o Rei dos Reis, peçamos pela nossa comunidade que hoje celebra o mistério da Páscoa do Senhor, para que seja transformada pelo dinamismo do amor e que coloca os bens a serviço de todos. Rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor Deus, acolhei benignamente nossas preces e aquelas que estão em nosso coração, e pela vossa bondade, concedei-nos as graças que vos imploramos, para que, fortalecidos em vossa misericórdia, possamos sempre caminhar íntegros e sem mancha. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, no momento do ofertório, que possamos apresentar para o Senhor a nossa vida e o desejo dele conduzir os nossos passos. Vamos cantar. Bendito seja Deus, Pai do universo criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons
Vamos receber Jesus sobre o altar, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Convido aqueles que puderem a nos ajoelharmos diante do próprio Senhor. Agradecer a Ele pelo convite que Ele nos fez para estarmos aqui diante dEle. Sentir a sua presença e o convite de o seguirmos. Como diz o salmista, o Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor reinará para sempre. O teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Deseje que Ele possa reinar em tua vida, na tua família, em nossa comunidade, no nosso dia a dia. Obrigado, Jesus, por ser obediente ao Pai, indo à cruz por cada um de nós. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo, sangue, alma e divindade, alimento da nossa caminhada espiritual, cumprindo a promessa de estar conosco até o fim dos tempos. Obrigado, Jesus, pelo convite que fez a cada um de nós nessa manhã. Jesus está aqui. Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. De pé, vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou e que através desse Pai Nosso possamos pedir a Deus Pai que conduza os nossos passos, que Ele permita e nos ajude a abrir o nosso coração e desejar a sua presença sempre no dia a dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz Amém. do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo Cristo nos uniu. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei O salvo. corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Convido você a fechar os olhos mais um instante e agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui em sua casa. Agradecer a Ele que se entrega de corpo, sangue, alma e divindade a cada um de nós, se fazendo um através da Eucaristia, através da sua palavra. Clamar a Ele que nos ajude a mantermos a nossa fidelidade, que nos ajude a o buscarmos cada vez mais. E como Maria, dizermos o nosso sim aos planos de Deus em nossa vida, cumprindo a missão que Deus nos confiou a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos consagrar a nossa vida, consagrar o Brasil, consagrar o mundo a Nossa Senhora. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filhos, ai, propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Deus de bondade, que nos deste Santo Antônio como pregador da vossa palavra e intercessor junto a vós por todas as nossas necessidades, Ajudai-nos por seu auxílio a seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Ó Santo Antônio, rogai por nós. Amém. Amém. Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove inteiramente a nossa vida, para que, anunciando a morte de Cristo, possamos participar de sua herança gloriosa. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos nos sentar para ouvirmos os avisos da comunidade. Teremos em nossas paróquias Auxiliadora e Nossa Senhora das Graças as Santas Missões Populares, que acontecerão no mês de outubro, mês missionário. E para isso necessitamos de voluntários para servir nesta missão. Faça sua inscrição na comunidade e seja um missionário voluntário. Informamos a todos os interessados que o casamento comunitário será no dia 29 de novembro, na Matriz Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora.
As inscrições são feitas na Secretaria Paroquial e serão até terça-feira, dia 30 de setembro. Retiro mariano nos dias 8 e 9 de novembro, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Mas as inscrições já estão abertas, com a taxa de R$ 50. As inscrições estão acontecendo só online, até o dia 5/10, pelo link disponível nos canais da paróquia. Quem quiser mais informações, tem um panfleto ali no mural da sala do dízimo. Estão abertas também as inscrições para a catequese batismal. Inscrições até 19/10, com o primeiro encontro já dia 25 de outubro. Os interessados procurar a equipe do batismo, falar com a Graça. Dia 3, agora já sexta-feira, inicia-se a novena em honra a Nossa Senhora Aparecida, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora Aparecida. No dia 4, a novena é por responsabilidade da nossa comunidade, da comunidade Perpétuo Socorro. Então, todos nós somos convidados a nos fazermos presente nessa noite do dia 4, também nas outras, né? Quem quiser e puder estar participando de todas as noites da novena. No sábado, às 19 horas, e na semana, às 19h30. Elas todas acontecem na comunidade Nossa Senhora Aparecida. E hoje, nós temos reunião de liturgia para todas as equipes, às 16 horas aqui. Todas as equipes são convidadas a estarem presentes. Não só as equipes, coordenadores, ministros, todos que compõem a comunidade de Santo Antônio na liturgia. A gente convida as crianças para receberem um pãozinho. E uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. A gente convida a família que estava com a capelinha semana passada. A sorteada foi Mafalda da Silva. Então vamos rezar com ela essa primeira Ave Maria. Que essa semana seja de oração intensa pela família dela e por todas nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então, no próximo domingo, inicia as missões. Vai ser no setor São José, no próximo domingo. Quem puder auxiliar, escolhe uma comunidade lá para ir ajudar. Vai ter almoço. Vai começar, quer dizer, as comunidades que tem lá. A São Pedro, a São José, a Nossa Senhora de Fátima, a João Paulo II, a Divina Providência,
Auxiliadora, a Aparecida. É o chamado dos 50 anos da nossa paróquia. Quem puder ajudar, depois no dia 19, vem ajudar aqui a comunidade, que os de lá, daí também vão vir. Os daquelas comunidades da São José, deve ser aqui no setor Santo Antônio. Então agora no próximo domingo é no setor São José, e no dia 19, né? Sim, vai ser aqui daí. E tem almoço aqui daí. Tem café e almoço. E viu, ó, vale a pena. Tudo 0800, de graça, viu? Vale a pena participar. Deve dizer, mas eu não tenho formação. Pode ficar tranquilo que foram preparadas pessoas para ir junto com você. E que já tem a formação. É o Moisés e os profetas que foi falado na parábola. Foi muito bom estarmos juntos nessa manhã. Aqueles que quiserem, depois eu vou dar a bênção individual. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a cada oração você possa dizer amém. O Deus de toda consolação, disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda os dons da sua bênção. Amém. Sempre vos liberte de toda aflição e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e de Santo Antônio, o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde e vos proteja e afaste todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com sua vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um abençoado domingo a todos. Amém. Aqueles que quiserem, eu vou dar bênção individual. Quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. No meu telônio, jogando a rede, sob a figueira eu a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. No meu trabalho e na minha casa, no meu estudo e no meu lazer, no compromisso e no meu descanso, no meu direito e no meu dever. Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar.